Você está cercado por todo tipo de maldades onde quer que você vá. Insetos da escola, resfriados do trabalho e até vírus que você generosamente compartilha com seus amigos e família. Mas há um inseto em particular que incute medo nos corações dos homens. E apenas nos homens. Isso mesmo, é a temporada da gripe masculina. Mas será que é realmente a criptonita de metade da população global? Os homens são afligidos com uma desvantagem genética que os impede de se defenderem contra a infecção da gripe? A gripe masculina é realmente uma coisa? Ou os rapazes estão fazendo um grande alarde sobre a mesma experiência viral que as senhoras enfrentam de cabeça erguida? Vamos descobrir. Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos das concepções errôneas. Se você vê a gripe masculina como uma medalha de honra que sugere que os homens pegam gripe pior do que as mulheres, ou simplesmente um termo usado pelo sexo feminino para zombar dos homens acamados do mundo, ou mesmo se você acha que é uma cepa específica de doença transmitida pelo ar que atinge os machos da espécie, devemos primeiro esclarecer o que queremos dizer com gripe. Em termos científicos, gripe se refere especificamente aos vírus da influenza. Sendo viral e não bacteriana, os antibióticos não ajudam em nada com a gripe, então cabe ao seu sistema imunológico combater esse lote particular de maldades. Para a influenza, existem 3 tipos que devemos observar. Os vírus da gripe tipo A e B são os tipos que causam surtos todos os invernos. Os vírus da gripe tipo C causam sintomas leves. O infame resfriado comum, por outro lado, não é realmente uma única coisa desagradável, e é na verdade um termo genérico que inclui várias categorias de visitantes virais desagradáveis, incluindo rinovírus. E não, você não contrai esses de todos os herbívoros cinzentos favoritos para a influenza, um pouco como a influenza, mas geralmente mais leve e mais comum fora da temporada de gripe, e coronavírus comuns. Provavelmente você já teve muitos coronavírus em sua vida, mas as variantes comuns não são nem de perto tão perigosas quanto o coronavírus 19. Então, qual desses microscópicos causadores de gripe e resfriado é responsável pela gripe masculina? De acordo com os cientistas médicos que investigaram esse dilema preocupante, qualquer vírus que cause rinocinusite aguda ou inflamação de curta duração do tecido produtor de muco que reveste a cavidade nasal é um potencial candidato para a gripe masculina. O diagnóstico de rinocinusite aguda envolve a presença dos seguintes sintomas: obstrução nasal, secreção anterior e ou posterior, distúrbio olfativo e dor facial. Em outras palavras, um nariz bloqueado, um nariz escorrendo pelas suas narinas ou pela sua garganta. Seu sentido do olfato é afetado. E bem, dor no seu rosto. Às vezes você também terá um pouco de febre e dor de cabeça adicionadas à mistura como um pequeno bônus, e claramente essas doenças não são específicas de gênero. Qualquer um pode pegar esses vírus e todos experimentam a constelação de sintomas deliciosos que acabamos de descrever, mas os corpos masculinos reagem de maneira diferente e, se sim, por quê? Sempre que um novo estudo sobre este assunto é publicado, reportagens sensacionalistas como esta. Certo, vamos ler nas entrelinhas de algumas dessas reportagens e chegar aos verdadeiros resultados desses estudos. Há evidências que sugerem que os sistemas imunológicos masculino e feminino realmente funcionam de maneira diferente. As respostas de anticorpos às vacinas contra a gripe sazonal foram encontradas para serem consistentemente pelo menos 2 vezes mais fortes em mulheres do que em homens. Tais diferenças podem, pelo menos em parte, ser devido a diferenças nos níveis hormonais entre os sexos. Um estudo de 2010 realizado na Universidade de Queensland descobriu que mulheres pré-menopáusicas têm uma resposta imunológica adaptativa mais forte à infecção por rinovírus do que homens e pessoas mais velhas, sugerindo uma possível causa hormonal. Em 2016, cientistas da Bloomberg School of Public Health isolaram células nasais de participantes masculinos e femininos e as expuseram a um vírus da gripe tipo A, e depois a vários tipos de estrogênio, hormônios sexuais que são encontrados em concentrações muito maiores nos corpos das mulheres do que nos homens. A equipe descobriu que, ao expor as células nasais carregadas de gripe ao estrogênio, a concentração de partículas virais nas células nasais das mulheres era reduzida e que o vírus estava sendo combatido. Nenhuma resposta imune ocorreu com as células masculinas carregadas de gripe. Além disso, vários estudos descobriram que a testosterona, um hormônio sexual que é encontrado em concentrações muito mais altas nos corpos dos homens do que das mulheres, pode suprimir a atividade do sistema imunológico.
Voltando a 2008, um estudo em ratos mostrou que a testosterona pode suprimir a atividade de um tipo de célula do sistema imunológico que promove a inflamação. A inflamação costuma ser desagradável. Está associada a inchaço, vermelhidão, dor e até sintomas psicológicos, como sentimentos de depressão e incapacidade de concentração. Mas é um mecanismo-chave através do qual o sistema imunológico funciona, aumentando o fluxo de sangue para os locais de infecção, juntamente com os tipos de células que essencialmente comem invasores microscópicos. Então, estabelecemos que os corpos das mulheres podem estar melhor equipados para combater infecções. Mas para chegar ao cerne da gripe masculina, há algumas outras perguntas importantes a serem respondidas. Os homens sofrem mais? Ou eles apenas reclamam mais? Um estudo muito recente, publicado em outubro de 2022, abordou exatamente essas questões. Eles propuseram O problema como... Para confirmar a popular hipótese da gripe masculina, os participantes do sexo masculino teriam que relatar uma gravidade de doença autorrelatada significativamente maior, enquanto apresentam sintomas físicos comparáveis aos das mulheres. Além disso, poderia-se esperar que os homens experimentassem uma diminuição significativamente mais lenta dos sintomas autorrelatados do que as mulheres. A equipe avaliou os sintomas físicos por meio de uma ferramenta de avaliação classificada por um clínico, que é uma maneira sofisticada de dizer que um médico os examinou bem e classificou alguns dos sintomas que mencionamos anteriormente em uma escala numérica de acordo com a gravidade que os médicos achavam que os sujeitos do teste estavam. Para a gravidade da doença autorrelatada, a avaliação foi bastante semelhante, exceto que os pacientes usaram um questionário para decidir por si mesmos quão graves eram os sintomas. Ambos os testes foram concluídos no dia 0 do ensaio, depois novamente 5 dias depois e novamente após mais 3 dias. Os resultados, dependendo de suas preconcepções, podem ou não ser uma surpresa. Em termos de gravidade dos sintomas avaliados pelo médico, os sintomas de homens e mulheres foram classificados como quase idênticos no dia 0. E de acordo com as observações dos médicos, os sintomas das mulheres melhoraram mais rapidamente do que os dos homens. No 8º dia, as mulheres tiveram uma média de 2,6 em 10 na gravidade dos sintomas, enquanto os homens tiveram uma média de 3,5 em 10. Em termos de gravidade dos sintomas relatados por si mesmas, no entanto, as mulheres relataram uma gravidade de sintomas maior no dia 0 do que os homens. No 8º dia, as avaliações de ambos, mulheres e homens, melhoraram significativamente, mas os homens relataram se sentir um pouco pior do que as mulheres. Em resumo, os médicos classificaram pacientes de ambos os sexos como igualmente doentes no dia 0 e as mulheres como menos doentes que os homens no 8º dia, enquanto as pacientes do sexo feminino deram a si mesmas uma classificação de gravidade de doença maior que os homens no dia 0, mas uma classificação de gravidade de doença menor que os homens no 8º dia. No início do experimento, quando os sintomas estavam no auge, quase nenhuma diferença na gravidade inicial da doença foi relatada pelos médicos, e os homens não pareciam mais inclinados do que as mulheres a relatar que se sentiam muito doentes, contrariamente à percepção típica de homens reclamando de experimentar sintomas de gripe masculina. Na verdade, o oposto era verdadeiro. As mulheres eram mais propensas a relatar e experimentar sintomas mais graves. Poderia haver uma explicação científica para essa diferença? De acordo com os médicos e as próprias mulheres, as mulheres no estudo se recuperaram mais rapidamente do que os homens, sugerindo que as mulheres podem de fato ter sistemas imunológicos mais eficazes. E, se isso for verdade, isso poderia explicar por que as mulheres relataram se sentir pior no dia 0? Se os sistemas imunológicos das mulheres desencadearam uma resposta mais forte, parece possível que elas também possam ter tido concentrações mais altas de moléculas pró-inflamatórias circulando em seus corpos. Como já discutimos, a inflamação em todo o corpo foi associada à sensação, para colocar cientificamente, áspera como a parte traseira de um rinovírus. Portanto, as mulheres no estudo podem ter sido mais propensas a se sentir muito doentes no início do estudo do que os homens, daí os sintomas autorrelatados mais graves. Da mesma forma, o motivo pelo qual os homens eram um pouco mais propensos a relatar que se sentiam doentes no 8º dia pode muito bem ter sido porque eles eram menos propensos a ter se recuperado. Existem também fatores sociais complexos em jogo aqui. É possível que as avaliações dos médicos possam ter sido sujeitas a preconceito de gênero.
Numerosos estudos mostraram que os médicos tendem a ver os sintomas das mulheres como menos graves, e pode ser o caso de que preconceitos conscientes ou inconscientes estavam em jogo. Além disso, nossa sociedade incentiva os homens a não compartilharem publicamente seus sentimentos, e pode ser o caso de que os participantes masculinos neste estudo eram menos propensos a admitir sofrimento ao conversar com um médico em um laboratório, mas, por outro lado, podem estar mais inclinados a reclamar de seus sintomas para amigos e entes queridos no conforto de suas próprias casas. Além das diferenças nas respostas imunológicas e dos fatores sociais em jogo, poderia haver algum outro fator que influencia como os vírus afetam homens e mulheres? Alguns cientistas acreditam que o comportamento do próprio vírus pode variar de acordo com o sexo do seu hospedeiro. Um projeto de pesquisa realizado em 2016 na Universidade Royal Holloway procurou explicações para um par de fatos intrigantes. 1. Certas doenças infecciosas são mais propensas a resultar em hospitalização e morte em homens. 2. Essas diferenças não são observadas imediatamente após a puberdade, mas mais tarde na vida. Se os hormônios sexuais fossem o único fator envolvido, você esperaria que a diferença fosse observável assim que atingíssemos a maturidade sexual. A equipe fez uma observação interessante. Existe uma diferença entre homens e mulheres em termos das rotas de transmissão de vírus. Os homens só conseguem transmitir vírus horizontalmente, ou seja, para pessoas em sua proximidade imediata, enquanto as mulheres conseguem transmitir tanto horizontalmente quanto verticalmente, ou seja, de pai para filho, durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Isso significa que, do ponto de vista de um vírus, cujo único objetivo é se espalhar o máximo possível, as mulheres podem representar hospedeiros mais valiosos do que os homens. Pode ser o caso, então, de que a seleção natural favoreça cepas de certos vírus que são menos propensas a matar hospedeiros femininos, aumentando assim a probabilidade de serem passados para a próxima geração. No geral, então, parece que há alguma verdade na ideia de que homens e mulheres, em média, têm experiências diferentes de certas doenças infecciosas, incluindo infecções respiratórias superiores, como o resfriado comum e a gripe. Em geral, as evidências sugerem que os homens têm mais probabilidade de experimentar sintomas por um período de tempo mais longo. As mulheres, por outro lado, podem ter mais probabilidade de experimentar sintomas mais graves a curto prazo, mas se recuperam mais rapidamente. Em termos de reclamações, não parece haver muita diferença, pelo menos não no laboratório. No sofá, debaixo de um grande cobertor, no meio do inverno rigoroso, vou medir minha temperatura. Obrigado por assistir.